Sejam novamente bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador dos Pesadelos Narrados e hoje trago-vos os vídeos mais assustadores que envolvem tempestades de neve. Para uma melhor experiência, apaguem as luzes e coloquem os fones. Antes do vídeo começar, deixem já o vosso like e a vossa inscrição para apoiar o canal. Vamos a isso. História número 1. Eu estava a conduzir por uma estrada deserta, cercada por uma densa floresta coberta de neve. A tempestade estava-se a intensificar rapidamente e a visibilidade estava cada vez pior. Decidi então parar numa pequena pousada isolada para esperar a tempestade passar. Ao entrar na pousada, fui recebido por um ambiente sombrio e silencioso. O lugar parecia abandonado, mas eu estava aliviado por encontrar algum abrigo. A dona da pousada, uma senhora idosa com um olhar misterioso, mostrou-me o meu quarto e disse-me para não sair de lá até que a tempestade passasse. Enquanto eu estava no quarto, comecei a ouvir barulhos estranhos vindos dos corredores vazios. Passos arrastados e sussurros inquietantes ecoavam pelos corredores. O meu coração começou a acelerar e um sentimento de medo tomou conta de mim. Foi aí que decidi investigar os barulhos e saí do quarto. Enquanto percorria os corredores escuros, percebi que as portas dos outros quartos estavam todas trancadas. Parecia que eu não era o único hóspede na pousada. De repente, a eletricidade falhou, mergulhando a pousada na escuridão total. Apenas a luz fraca das velas iluminava o caminho à minha frente. Foi quando ouvi um grito, vindo de algum lugar distante. Com o coração na boca, segui o som do grito até uma sala nos fundos da pousada. Então lá, encontrei outros hóspedes, todos aterrorizados e presos naquela sala. A tempestade de neve havia-nos feito reféns da pousada. Enquanto tentávamos encontrar uma saída, percebemos que a senhora idosa, a dona da pousada, estava desaparecida. A suspeita de que ela estava por trás de tudo aquilo começou-se a espalhar entre nós. À medida que a noite avançava, a tensão aumentava. Os barulhos estranhos continuavam e as sombras sinistras pareciam mover-se pelas paredes. Estávamos presos num pesadelo gelado. Finalmente, encontramos uma saída secreta nos porões da pousada. Corremos desesperadamente pela neve, lutando contra a tempestade, até encontrarmos ajuda numa casa próxima. Olhando para trás, vimos a pousada desaparecer na tempestade. Nunca descobrimos o que realmente aconteceu lá, mas uma coisa era certa: escapámos por pouco de um destino terrível. História número 2. Eu estava entusiasmado para passar um fim de semana tranquilo numa cabana isolada nas montanhas. A neve caía pesadamente lá fora, criando uma paisagem branca e encantadora. Mas o que eu não sabia era que essa tempestade de neve estava prestes a transformar-se num pesadelo. Assim que a noite caiu, os ventos começaram a uivar e a neve a cair ainda mais intensamente. A cabana tremia com a força da tempestade lá fora. Eu sentia-me seguro dentro da casa, mas algo parecia errado. Uma sensação de inquietação começou a instalar-se dentro de mim. De repente, a eletricidade falhou. A cabana mergulhou na escuridão total. A única luz que restava era a fraca chama da lareira. Eu senti-me completamente isolado do mundo exterior. Enquanto eu tentava encontrar uma lanterna, ouvi um barulho estranho vindo do sótão. Era como se algo estivesse a arrastar pelo chão. O meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu subia as escadas para investigar. Ao abrir a porta do sótão, fui recebido por um vento gelado e uma visão horripilante. Uma figura sombria estava parada no meio do sótão, a olhar fixamente para mim. Os seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Eu tentei recuar, mas algo puxou-me para dentro do sótão. A porta fechou-se atrás de mim, deixando-me preso com essa figura assustadora. Ela começou-se a aproximar lentamente e os seus passos a ecoar pelo sótão vazio. Eu estava aterrorizado, sem saber o que fazer. A figura aproximou-se cada vez mais, revelando um rosto pálido e distorcido. Os seus lábios abriam-se e revelavam uns dentes afiados e um sorriso malicioso. Eu gritei bem alto, mas o som foi abafado pela tempestade lá fora. A figura aproximou-se ainda mais, as suas mãos estendidas na minha direção. Eu sabia que estava encurralado, sem qualquer escapatória. De repente, a porta do sótão abriu-se com um estrondo. Uma rajada de vento frio varreu a figura para longe de mim. Era como se uma força sobrenatural estivesse a proteger-me. Eu corri para fora do sótão e desci as escadas o mais rápido que pude. A tempestade de neve ainda rugia lá fora, mas eu não me importava. Eu só queria sair daquela cabana assombrada. Enquanto eu fugia pela neve, olhava para trás uma última vez.
A cabana estava envolta em sombras sinistras, mas eu sabia que estava a salvo. A tempestade de neve tinha mostrado o verdadeiro terror que se pode esconder em lugares aparentemente pacíficos. Esta experiência assombrou-me por muito tempo, mas também mencionou uma coisa: nunca subestimar o poder da natureza e estar sempre preparado para o desconhecido. História número 3. Eu estava em casa, sozinho, durante uma noite de inverno rigoroso. Uma tempestade de neve feroz rugia lá fora, transformando o mundo num mar de branco. O vento uivava e as árvores balançavam assustadoramente, criando uma atmosfera sinistra. Enquanto eu tentava aquecer-me perto da lareira, ouvi um barulho vindo do andar de cima. O meu coração disparou e um arrepio percorreu a minha espinha. Eu sabia que não deveria haver ninguém naquela casa além de mim. Com cautela, subi as escadas, cada rangido ecoando pelo corredor vazio. A luz fraca do corredor parecia vacilar, aumentando assim a minha ansiedade. Ao chegar ao topo, percebi que a porta do quarto principal estava entreaberta. Com o coração na boca, empurrei a porta devagar e deparei-me com uma cena aterrorizante. Um intruso estava lá, parado no meio do quarto, a olhar fixamente para mim com os olhos vazios e um sorriso sinistro no rosto. O medo tomou conta de mim, mas eu sabia que precisava de agir rápido. Corri de volta para as escadas, mas o intruso estava logo atrás de mim, a perseguir-me implacavelmente. Cada passo que eu dava, ele aproximava-se ainda mais. Desesperado, encontrei um esconderijo no porão. O som dos passos do intruso ecoava pela casa enquanto eu me encolhia no escuro, a rezar para que ele não me encontrasse. O tempo parecia arrastar-se enquanto eu ouvia cada ruído, cada respiração. A tempestade de neve lá fora continuava a rugir, como se estivesse a conspirar com o intruso para me manter preso. O silêncio no porão era ensurdecedor, apenas interrompido pelo som do meu próprio coração a bater descontroladamente. Passaram-se horas até que finalmente eu ouvi sirenes ao longe. A polícia tinha sido alertada sobre a invasão. O intruso, a perceber que o seu tempo estava-se a esgotar, fugiu pela janela, deixando para trás um rastro de destruição e medo. A sensação de alívio misturou-se com o trauma daquela noite assustadora. A tempestade de neve tinha passado, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Desde então, nunca mais me senti completamente seguro na minha própria casa, olhando sempre por cima do ombro, temendo que o intruso pudesse retornar. História número 4. Eu estava sentado em casa, a observar a neve a cair pesadamente lá fora. A tempestade estava a ficar cada vez mais intensa, e eu sabia que era impossível sair de casa. A energia elétrica já tinha sido interrompida, deixando-nos completamente às escuras. Enquanto eu tentava encontrar algo para fazer, comecei a ouvir um som estranho vindo do sótão. Era como se algo estivesse a arrastar-se pelo chão. O meu coração começou a acelerar, mas eu decidi investigar. Foi então que subi as escadas lentamente, com a lanterna do meu telemóvel a iluminar o caminho. Ao chegar ao sótão, a porta rangeu ao ser aberta. O som estranho ficou mais alto e mais próximo. Eu sentia-me cada vez mais tenso. Quando entrei no sótão, a visão que se desdobrou diante de mim era aterrorizante. Uma figura sombria estava de pé no canto, com os olhos brilhantes e um sorriso sinistro. Era como se estivesse à minha espera. Tentei recuar, mas alguma coisa me segurou no meu lugar. Era como se estivesse preso numa teia invisível. A figura começou-se a aproximar lentamente e os seus passos ecoavam pelo sótão vazio. Eu gritava por ajuda, mas o som parecia ser engolido pela tempestade lá fora. A figura começou-se a aproximar, cada vez mais perto. Eu podia sentir a sua presença maligna. De repente, sem que nada o fizesse prever, a energia elétrica voltou, iluminando o sótão. A figura desapareceu instantaneamente, como se nunca estivesse estado lá. Fiquei parado, a tentar entender o que tinha acontecido. A tempestade de neve continuou lá fora, mas eu sabia que não poderia mais ficar naquela casa. Peguei nas minhas coisas e saí a correr, deixando para trás o terror que tinha experimentado. Até hoje, não sei o que era aquela figura sombria ou porque é que me fez refém daquela tempestade de neve, mas uma coisa é certa, nunca mais olharei para uma tempestade da mesma maneira. História número 5. Eu estava a conduzir por uma estrada sinuosa, cercada por uma densa floresta coberta de neve. A tempestade estava a intensificar-se e a visibilidade estava cada vez pior. De
Decidi então procurar abrigo e, ao longe, avistei uma mansão antiga e imponente. A mansão parecia abandonada há anos, mas eu não tinha outra opção senão entrar. Ao entrar, fui recebido por um ar gélido e um silêncio perturbador. A luz fraca das velas iluminava o corredor sombrio enquanto eu explorava o local. Foi aí então que eu encontrei uma sala de estar aconchegante, com uma lareira crepitante. Foi quando notei que um retrato antigo pendurado na parede era de um senhor velho, com os olhos penetrantes e um sorriso sinistro. Senti logo um arrepio a percorrer pela minha espinha. Enquanto eu me aquecia perto da lareira, comecei a ouvir passos arrastados a ecoar pelos corredores vazios. O som aproximava-se cada vez mais e o meu coração começou a acelerar. De repente, a porta da sala de estar abriu-se lentamente, revelando o senhor velho do retrato. Ele estava vestido com roupas antigas e empunhava uma bengala de madeira escura. Os seus olhos brilhavam com uma malícia sombria, enquanto ele se aproximava de mim lentamente. A sua voz rouca ecoou pela sala, a dizer que, se eu era convidado, não era desejado e que não poderia estar ali. A tempestade lá fora rugia e eu percebi que estava preso naquela mansão com o senhor velho. Ele levou-me para um quarto sombrio no andar de cima, onde as paredes estavam cobertas de retratos de pessoas desconhecidas. A cada noite que passava, o senhor velho contava-me histórias horripilantes sobre as almas perdidas que haviam perecido naquela mansão. Ele afirmava que eu também me tornaria parte da coleção de retratos se não obedecesse às suas ordens. Os dias transformaram-se em semanas e a tempestade de neve continuava a rugir lá fora. Eu estava preso naquela mansão sombria, a lutar para manter a minha sanidade enquanto o senhor velho me atormentava com as suas histórias assustadoras. Finalmente, numa noite de tempestade particularmente intensa, encontrei uma oportunidade de escapar. Enfrentei o senhor velho, lutando contra ele com todas as minhas forças. Com um golpe final, consegui derrubá-lo e corri para fora da mansão, enfrentando a fúria da tempestade de neve. Encontrei ajuda numa cidade próxima e relatei o que havia acontecido naquela mansão isolada. As autoridades investigaram, mas quando chegaram à mansão, ela estava vazia e abandonada, sem sinal do senhor velho ou dos retratos assustadores. Até hoje, não sei se aquela experiência foi real ou apenas um pesadelo, mas a lembrança daquela tempestade de neve e do senhor velho assombra os meus pensamentos, lembrando-me sempre que nunca estou seguro, mesmo em lugares aparentemente tranquilos. E assim chega ao fim mais um vídeo. Eu sou o narrador dos pesadelos narrados, e se gostaram da minha narração, subscrevam o canal, ativem também o sininho, metam gosto e partilhem com os vossos amigos. E como sempre, desejo uma boa noite, se conseguirem dormir.